me lembrei, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao meu coração, trazendo à minha memória uma frase: fé para o meio. Isso ficou martelando. Eu já estava até em outro caminho de preparar a palavra, e eu tenho certeza que se você está aqui nesta noite, Deus quer falar com você. Talvez você esteja numa situação difícil na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, em casa, sua vida pessoal. E nós sabemos que nós precisamos de fé. Fé é algo que é concernente a todo cristão. Nós andamos em fé. Mas é interessante que nós falamos muito sobre fé. O brasileiro é conhecido como um povo que tem muita fé. Mas o que será que é fé realmente? É fácil falar sobre fé, o difícil é viver pela fé. E esta tarde eu ministrei de manhã, e à tarde eu estava relembrando algumas coisas, e me veio à memória um acontecimento lá no século XX, meados do século XX, quando os comunistas invadiram o leste europeu, e muitas coisas foram ali, de certa forma, abusadas. Foi terrível para muitas pessoas, e é uma história muito interessante, muito inspiradora, de um convento de freiras, onde elas foram abusadas por aquele movimento, por aquele tempo. E é uma história que se transformou até em um filme. Eu não me lembro do nome do filme, mas eu já li sobre isto. E conta-se que, não lembro o país, que essas freiras, elas foram invadidas. Muitos soldados entraram no convento e expuseram aquelas freiras na mais miséria, abusando delas de forma terrível, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E havia então um grupo que estava perto daquele convento, que eram também de comunistas, mas lá havia uma enfermeira. E aquela enfermeira, ela não foi solícita, não foi conivente com aquilo que estava acontecendo naquele convento. Então ela foi ajudar aquelas freiras. Ela ia de madrugada, às escondidas, para o convento. E ela foi se apegando a cada uma delas. Muitas delas ficaram grávidas. Muitas delas se mutilavam para abortar, porque era tamanha dor de tantos abusos. Mas um dia aquela enfermeira, dita que não cria em Deus, dita uma pessoa que estava repudiando tudo quanto é coisa que se diz sobre religião, ela chegou-se à Madre Superiora, e vendo a situação daquelas freiras, sendo constrangida por toda aquela situação, e ela perguntou àquela Madre Superiora, vendo como ela era sustentada dia após dia, perguntando a ela: Madre, o que faz você continuar? Porque você ainda não abandonou o seu Deus. E aquela Madre Superiora, olhando para ela com muito amor, falou para ela: olha, na maior parte do meu tempo eu tenho muitas dúvidas. Na maior parte do meu tempo eu choro muito. Na maior parte do meu tempo eu quero voltar atrás. Mas 1 minuto do meu dia que eu olho para Deus, eu tenho certeza que Ele vai estar comigo no outro dia. E é esta fé que sustenta toda a minha jornada. Sabe, irmãos, é uma história que nos inspira. Eu sei que há muitas histórias aqui, são histórias tristes, histórias que poderiam até ser incomparadas a esta. Mas o que está nos inspirando? O que nos leva a ter fé? Fé para o meio das dificuldades, para o meio da jornada, para o meio dos momentos mais difíceis das nossas vidas. Em Hebreus, no capítulo 11,
no versículo 1, há uma definição sobre fé. A fé é a verdade daquilo que esperamos. É a convicção daquilo que nós não vemos. Eu não vejo, mas eu não creio. Eu não vejo, mas eu creio. Meus olhos não contemplam, mas pela fé eu já estou vendo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Isto é fé. Isso nos traz, como cristãos, uma diferença em relação àqueles que não creem, aqueles que andam segundo os seus recursos, segundo os seus, as suas escolhas. A fé é a chave de todo aquele que crê. É por meio da fé que nós somos salvos. É pela fé que nós agradamos a Deus. É pela fé que nós assumimos todas as promessas que Deus tem para cada um de nós. E é pela fé que nós caminhamos na nossa jornada. Nós não podemos deixar de falar sobre o povo hebreu. Um povo parecido com cada um que está aqui, comigo, com os líderes, com aqueles que parecem tão espirituais. Sabe, irmãos, a mesma luta que são as suas lutas, são as mesmas lutas nossas. E quando nós olhamos para aquele povo, 430 anos como escravos no Egito, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma expectativa humana, vivendo uma situação terrível, um povo que tinha sido escolhido por Deus, um povo que tinha sido separado por Deus, mas de repente se encontram nessa condição. E Deus levanta então um líder para libertar esse povo, Moisés. E quando Moisés começa a sua jornada com provavelmente 3 milhões de pessoas, caminhando por um caminho que aparentemente seria breve, 40 dias, no máximo 2 meses, seria a jornada daquele povo. Eles nem se prepararam tanto, eles nem levaram tantos alimentos, tanta água. E lá em Êxodo, a partir do capítulo 13, você pode ler toda a história. Aquele povo sai seguindo um líder que estava tremendamente expressando Deus na vida dele, porque ele teve experiências profundas com Deus, um encontro com Deus. E aquele líder vai levar esse povo a uma terra que Deus prometeu. E é interessante quando nós olhamos a narrativa, que o texto diz que uma nuvem, uma coluna de nuvem, apontava o caminho durante o dia, e uma nuvem de fogo apontava o caminho durante a noite. Era Deus levando aquele povo para a jornada. E quando então eles se deparam com o primeiro obstáculo, o Mar Vermelho, como nós vamos atravessar o Mar Vermelho? E o texto diz que Moisés toca com o seu cajado o mar, e ele se abre, e eles atravessam a seco. É tão lindo quando nós olhamos no texto e não reparamos às vezes em pequenos detalhes, mas o texto diz que aquela nuvem que mostrava o caminho, de repente ela impediu o caminho dos egípcios, ficou nublado. Os egípcios não mais contemplavam nada, não mais podiam ver nada, mas para o povo hebreu era luz, era uma nuvem que estava iluminando, uma luz que ficou no meio entre um e outro. Sabe, irmãos, e aquele povo vai e começa aquela jornada todo cheio de Deus, animado. E nós sabemos que começam os dias sequenciais serem difíceis, porque a água começa a faltar. E o texto diz que de repente eles chegam no lugar, não há mais água, e há uma fonte ali, Mara, fontes de águas amargas. E ali Deus então transforma aquela água em água doce, potável, e eles ficam todos jubilosos, alegres. Vamos adiante. E eles vão para Elim, outro momento,
E lá então eles têm uma nova experiência com Deus. Agora eles contemplam um novo oásis. O texto diz que eram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um lugar maravilhoso. Talvez eles tivessem imaginado: chegamos à terra prometida. Mas não era ali. Havia mais. E eles começam a passar fome. E Deus então derrama o maná sobre eles. Codornizes, para que alimentasse então todo aquele povo. Mas sabe, irmãos, imaginem nós comendo 40 anos maná e codornizes. Eu já não gosto de cordona. Olha, até o nome é horrível. É esse negócio aí. Eu não como esse negócio. Imagine então no deserto, 40 anos, né, vindo do céu. Mas era para alimento daquele povo. Nós sabemos que eles começam então a reclamar. As cebolas do Egito, lá sim eram boas. Se esqueceram de todas as amarguras do Egito. Se esqueceram de todas as coisas. Se esqueceram do livramento. Se esqueceram da libertação. Agora eles queriam as cebolas do Egito, as coisas do mundo, para o deserto. Mas agora eles estavam no meio da jornada. Era um tempo de deserto para aquele povo. Um povo que Deus queria forjar o caráter deles. Porque era um povo que nós então herdaríamos uma herança tremenda. A herança de um padrão. A herança de algo que é para cada um de nós. E Deus tinha muito mais do que apenas 3 milhões de pessoas. Ele tem um mundo para alcançar. E aquilo ali era um início de uma jornada e um meio de uma experiência. Mas eu não quero falar sobre o povo hebreu, eu quero falar sobre um homem. Um homem que nos inspira, João Batista. João Batista foi o homem considerado talvez o maior profeta pelo próprio Senhor Jesus, comparado a Elias. João Batista era primo de Jesus. Poucos meses de diferença com Jesus. O texto, nós sabemos que quando lemos os evangelhos, mostra um João Batista estranho. E eu sempre penso no João Batista cheio de dread. Imagine, né, um cara já com 30 anos, né, no deserto, comendo mel silvestre, né, comendo gafanhoto, vestindo de peles de animais. Só poderia ser um cara desse tipo, esquisito. E João Batista, ele aparece no meio das pessoas com uma palavra só. Aquilo lá era bom demais, só tinha um sermão. Imagina você ouvindo todo dia o mesmo sermão, né? Você reclama quando a gente prega o mesmo tema 2 vezes seguidas, né? João Batista começa então a pregar: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Este era o sermão de João Batista. Era um profeta que não havia feito nenhum milagre, e mesmo assim considerado o maior dos profetas. E João Batista, ele foi então aquele que anunciou a vinda do Messias. Mas quando ele começa a anunciar, ele não sabe que Jesus, o primo dele, era o próprio Messias, o Filho de Deus. E Deus vai se revelando, Jesus vai se revelando a João Batista. João Batista, então, ele batiza Jesus quando ele compreende. E ele mesmo fala: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E Jesus fala assim: não, você vai me batizar. Isto é profético e vai acontecer. E ali as coisas acontecem. E ali, daquele dia em diante, Jesus começa então a falar: o reino de Deus chegou até vocês. Sabe, irmãos, é experiência demais para João Batista. João Batista era um homem de Deus. E uma das coisas interessantes é que João Batista, ele denunciava o pecado. E uma das coisas que fez com que João Batista estivesse numa condição terrível é que ele denunciou Herodes Antipas, que era o governador da Galileia. Ele estava, segundo as leis judaicas, cometendo incesto. Ele estava casado com a sua cunhada, porque
só se podia casar com um parente, ou com alguém, no caso, uma cunhada, uma pessoa parente, quando o marido dessa pessoa, dessa mulher, falecesse. E Felipe ainda estava vivo, e Herodes casa-se com ela, e João Batista vai falar para ele que ele está em pecado. Então Herodes prende João Batista, agora ele está na prisão. E João Batista sabe que ele estaria sendo morto, decapitado. Era a sentença de João Batista. E eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Lucas capítulo 7, 38, eu vou ler primeiro o verso 38, porque fala sobre quem era João Batista na perspectiva do nosso Senhor. Depois 16 em diante. O texto aqui diz: eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Então aqui Jesus constatando. Então grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhes disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. E em seguida disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. Irmãos, quando a gente olha aqui, nessa situação de João Batista, ele estava em grande dúvida agora. Ele estava no meio de uma jornada. Ele estava no deserto. Ele estava dentro de uma prisão. Ele não sabia o que fazer. E a angústia de João Batista talvez seja de muitos. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu fiz a opção certa de ser alguém separado para dizer as verdades de Deus a um governador, a alguém tão terrível que vai me matar? Será que eu estava no caminho realmente certo? E quando isso gerou dúvida no coração de João Batista, ele imediatamente chamou os 2 discípulos e vão até Jesus e pergunte se realmente eu fiz a coisa certa, se realmente aquilo que foi a minha escolha é a correta. Sabe, irmãos, é em meio às nossas lutas, é em meio ao deserto que nós começamos a fazer perguntas. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na comunidade certa? Será que eu estou na liderança certa? Será que eu estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer? Será que eu me casei de forma que era de Deus? E a gente começa a inventar coisas. Sabe, irmãos, aí Deus tem resposta para nós. Deus tem algo que tem que falar e tem que ser a nossa expectativa e a nossa segurança. Porque como nós falamos e como nós cantamos, o nome de Jesus é aquele nome que nos dá segurança. Amém? É esse nome que nos leva para a jornada, nos leva diante daquilo que são as aflições deste mundo. Mas olhando para esse texto, olhando para a vida de João Batista, nós podemos pensar em algumas coisas que foram caminhos, ou foram segurança, tranquilidade, paz, naquele momento tão terrível para João Batista. Uma das coisas que eu tenho certeza que não é só para João Batista, mas é para cada um de nós aqui. Quando estamos em meio à jornada, em meio às dificuldades, no deserto, nós temos que entender que a nossa história é
é uma história que precisa ser contada diante de Deus e foi contada. É algo que nós precisamos entender, que nós temos uma história linda que aconteceu. Então, uma das coisas, nós todos temos que olhar para a nossa própria história. Olharmos para a nossa própria história. E não só olhar para a nossa própria história. Uma das coisas que eu acho impressionante, olhando para o texto de Jeremias, de Lamentações, é que nós devemos manter a nossa esperança. Nós devemos manter a nossa esperança viva nos nossos corações. Quando o profeta Jeremias, em grande dor, porque o profeta Jeremias, ele era um profeta conhecido como profeta chorão, aquele que se lamentava por todas as coisas. Mas é lindo o livro do profeta Jeremias, Jeremias e Lamentações, o exílio, como aquele povo no exílio era cuidado por Deus, e o profeta lamentando. Mas uma das coisas mais lindas, um dos textos mais palpáveis, concretos para nós quando estamos em meio às dificuldades, é que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, e que as misericórdias do Senhor são os motivos de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor renovam as nossas forças, renovam a nossa alegria. Amém, irmãos? Então, quando nós trazemos à memória aquilo que são as promessas de Deus para as nossas vidas, a nossa jornada, ela fica mais leve, nós andamos com mais firmeza, com mais fé. Eu estava compartilhando de manhã, na quarta-feira, eu fui lá na casa da Jocum Veredas, né, do pastor Davi, pastora Célia, todo aquele povo lindo que está lá. E uma das coisas que me impactou, e eu estava até comentando, quando eu entrei na casa, aqueles que já conheceram, é uma casa que foi feita para eles, né? Nós chegamos lá, as paredes pretas, lindas, só eu que acho lindo, né? As paredes todas pintadas em preto, sabe por quê? Porque realçou as promessas de Deus. Eu cheguei lá, a primeira coisa, porque eles escreveram, eu sei que a Valesca, a Andressa, a Célia, todos eles escreveram as promessas que Deus tem para eles. E eu sei que essas promessas servem como o Mezuzá lá, né, o Fetilim para eles, porque são promessas que eles estão lembrando todos os dias. Com certeza nos dias mais difíceis, eles olham, não, Deus tem promessas para nós. Vamos adiante, amém? Nós temos que fazer isso. Eu não sei o que você tem feito com as promessas que Deus tem falado a você. Será que você tem esquecido dessas promessas? Olhe para a sua história. Olhe onde você estava e onde você está agora. Não queira comer as cebolas do Egito. Sabe, nós temos uma tendência, qualquer dificuldade, qualquer problema, nós queremos voltar à nossa história, voltar para trás. Mas olhe para aquilo que Deus fez em você, na sua vida agora, irmãos. Não se compara quando você era escravo do pecado, das drogas, pecado de tantas porcarias, escravizados por tantas coisas. Sabe, nós temos que entender que há promessas verdadeiras ao seu respeito, há coisas tremendas ao seu respeito. Não é quando não há o dinheiro no banco que Deus está falhando com você, não. Não é porque você está passando por lutas da sua família que Deus se esqueceu de você, não. As promessas ainda continuam firmadas naquele que não mente, amém? Não é na sua experiência, não é no seu sentimentalismo, no seu coração que é enganoso. É nele, é na cruz que as nossas promessas estão guardadas, porque Ele fez ao nosso respeito, amém? Você não é a pessoa que está desprovida de promessas. É só você olhar para a palavra de Deus e você vai encontrar muitas promessas para a sua vida. Elas nos sustentam. Eu estava compartilhando de manhã. Quantas vezes eu, pastor Evaldo, e a gente sabe que vai continuar. Muitas vezes Deus dá uma trégua para nós, uma semaninha. Coisa linda. Chegamos na terra prometida. Aí chegamos na segunda-feira, voltamos para o deserto. Oh, Deus, né? Parece que o deserto não acaba nunca, né?
E nós sabemos que Ele vai continuar, porque ainda nós não estamos prontos. Sabe, irmãos, nós vamos chegar na terra prometida, mas eu sei, e eu vejo a terra prometida, mas ainda é um caminho, amém? E é um caminho para você. Se você não quer atravessar o deserto, você vai morrer lá no Egito mesmo. Nós precisamos entender que o deserto é de Deus para as nossas vidas, amém? E nós temos que compreender que há desertos, sim, há desertos. Por isso que há oásis, sabe? Imagine os oásis, como são lindos, mas é porque estão no deserto. Há uma flor do deserto que é considerada a flor mais bonita, mas ela está no deserto. Uma flor vermelha que nasce no meio do deserto. É porque Deus está falando, no deserto a vida, no deserto eu também estou, amém? Então nós precisamos olhar para a nossa história e seguir adiante. Escreva nos umbrais, escreva onde você quiser as promessas, para que você não se esqueça, porque elas te acompanharão nos momentos mais difíceis, amém? E sabe, irmãos, Deus tem promessas demais para nós como comunidade. Deus tem promessas incríveis e eu creio em cada uma delas. Senão você não estaria aqui nesta noite. É porque nós temos crido. E eu tenho certeza que como nós, eu, pastor Evaldo, muitos líderes, nós vamos pagar um preço muito alto. Estamos pagando, mas elas vão acontecer para a glória do Senhor, amém? Porque as promessas são para a glória do Senhor, para edificar uma casa, um povo parecido com Jesus. É isso que fomos chamados. Então olhe para a sua história e seja firmado nas promessas do Senhor. Outro ponto que Deus nos mostra nesse texto, que próprio, no caso aqui, João Batista também experimentou. Ele quis conferir o que Jesus estava fazendo. Então nós precisamos conferir o que Jesus está fazendo. Em Atos 10, 38, o texto diz que Jesus andava por toda parte fazendo bem. Mas o Senhor, nosso Deus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Esse é o nosso Deus. Então se Ele fez naqueles dias, Ele faz nos nossos dias. O mesmo Deus que estava lá com Abraão, com o povo hebreu, o mesmo Deus que estava com os discípulos, é o mesmo Deus que está aqui agora. É o mesmo Deus que está ao seu lado, amém? Se você não tem percebido, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, para que você possa ter o olhar espiritual para as coisas espirituais. Sabe, irmãos, esse Deus está fazendo coisas grandes demais. Eu não sei se você tem percebido isto. A todos os dias, nós recebemos pelos atos da vida aí testemunhos de cura, testemunhos de salvação, testemunhos tremendos. E isso é muito bom, a gente vê como o povo de Deus está sendo visitado. Muitos irmãos, o pastor Evaldo estava falando lá, né, que vão lá no Hospital São José. E eu sei que muitos médicos, nós temos médicos aqui na comunidade, muitos médicos lá no São José têm pedido às pessoas que são os nossos irmãos que estão visitando o hospital, para que eles orem pelos doentes. Se você tem sido chamado, junte-se a essas pessoas para verem os milagres do Senhor dentro de um hospital. Porque isso é para mostrar, Deus usa os médicos, Deus usa os remédios, mas Deus também intervém de outras formas, Ele diretamente. Sabe, irmãos, isso é grandioso demais. Na quinta-feira nós estávamos aqui no Essência, no encontro de mulheres. Se você não veio, você perdeu. Eu não sei o que você ficou fazendo na quinta-feira. Espero que não tenha ido para a academia. Sabe, porque aqui a gente levanta a cadeira, desce a cadeira e tal, arruma a cadeira e não precisa de academia. Não gaste seu dinheiro, invista em missões. Tá? Um recadinho, né? Que é do coração, né? Mas, irmãos, nós estávamos aqui, o testemunho da Adri, né? Que nos inspirou. A Adri, ela era uma recém-convertida quando ela foi acometida de um câncer. E como Deus prepara todas as coisas. Ela mesma falando
que com certeza se ela não tinha Jesus, não tivesse Jesus se convertido, ela não saberia como teria passado toda a situação que ela passou. Mas o mais incrível do testemunho da Adri, não só que Deus curou-a de câncer, mas que ela foi totalmente curada da alma, de tantas coisas, de mazelas da vida dela. Deus transformou o coração dela, irmãos. Isso é o mais difícil. Deus, Ele é perito em curar qualquer tipo de doença. Você crê nisso? Mas o seu coração duro, o nosso coração duro, muitas vezes impede o milagre de Deus na nossa vida. É isso que tem impedido tantas coisas acontecerem no nosso meio. Nós precisamos ser mais quebrantados. Nós precisamos ser mais diante do Senhor, mais tudo diante do Senhor, porque falta muita coisa. Então, Deus, Ele faz coisa arada quando nós abrimos para Ele fazer. E nós precisamos começar, como igreja, a proclamar ao mundo que existe um Deus de verdade. Amém? Porque talvez lá no mundo eles tenham olhado para nós e eles não querem ser como a gente, porque nós não cheiramos nada. É mais ou menos isso, né? Eu sou péssima nessas expressões. Nem cheira, nem fede, é mais ou menos isso. É isso aí, ó. Nós não cheiramos, nem fedemos. Não fede, nem cheira. A Sabrina é especialista. Tá bom, é isso daí. Sabe, irmãos, é isso. Eu fico assim, eu não estou falando de você não estou jogando pedra em você, estou falando de mim. Eu fico incomodada. Todos os dias, Senhor, eu quero fazer mais, né? E eu sei que as questões anos e anos nós oramos para que as prisões fossem, os presídios fossem abertos, né? Não os prisioneiros saírem, né? A gente deixa eles lá, tá? Mas a gente ir lá para proclamar a salvação para eles, amém? Sabe, irmãos, se você não for, eu vou. Se o pastor Evaldo me deixar ir. Mas eu fico muito incomodada. Sabe, irmãos, eu fico muito incomodada porque eu sei que Deus me chamou para outras coisas. Mas às vezes eu falo, Senhor, eu queria que o meu chamado fosse falar na prisão. Para aquelas mulheres, para aquelas pessoas. Se deixa abrir para o Senhor, eu tenho certeza. Se você está sentado nesse banco engordando, Deus vai te incomodar. E você vai na prisão falar de Jesus àquelas pessoas. E você vai ter experiências que você nunca teve em Deus, amém? Você está ali, ai Senhor, eu não tenho experiência. Eu não tenho experiência. Sabe, irmãos, vai trabalhar para Deus que você vai ter experiências tremendas. Nós precisamos fazer com que nós todos, como igreja, façamos diferença em Joinville. E nós, quando nós nos reunimos aqui, é coisa grandiosa demais, é coisa muito linda. Mas é porque nós estamos realmente celebrando aquilo que Deus faz conosco todos os dias da semana, amém? Então nós precisamos entender que Deus faz de novo. E outra coisa que eu acho incrível com João Batista, ele foi muito sincero. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Às vezes a gente pergunta para a pessoa, como você está? Estou bem. Meu Deus, estou maravilhoso. Oh, Deus está comigo. Eu estou lendo a Bíblia todo dia, estou orando. No outro dia está abandonando a fé. A questão assim de família, né? Vocês já viram no Facebook? A família do ano. Aí no outro dia estão se separando. Eu não entendo. Por isso, irmãos, para não pecar contra você, eu não olho o Facebook de vocês. Eu não olho o Insta. Eu não olho o Twitter. Nem Twitter, nem nada. Não me invente. Porque existe isso, eu tenho falado até o Raul, não sei onde ele anda. Raul. Tá lá atrás. O Raul, né, que é líder da comunicação, ele está botando fogo na coisa. É porque nós usamos esses instrumentos para abençoar pessoas. Por isso que serve. Então você pode ficar o dia todo no que você quiser.
desde que seja para edificar pessoas, abençoar pessoas. Mas não me venha com esse estou bem se você está mal, principalmente diante do Senhor. Lá em 1 Crônicas, é um texto muito interessante. O texto diz lá no capítulo 29, que você não impressiona Deus com o seu jeito de ser, porque Deus conhece o seu coração. E é interessante que fala que Deus se agrada da nossa sinceridade. Você tem sido sincero com Deus? Não, só um ou outro. Você tem sido sincero com Deus? Levante a mão. Alguns são mentirosos mesmo, não levantaram a mão. Irmãos, nós precisamos ser sinceros com Deus, abrir o nosso coração. João Batista, ele falou assim: olha, será mesmo que Jesus, será mesmo, eu estou em dúvida, será que ele é o Filho de Deus? Será que ele é o Messias esperado? E mandou 2 discípulos irem lá, e eles foram e confirmaram. E Jesus não falou para João Batista: João Batista, eu vou visitá-lo esta noite, e você vai ser solto da prisão. Imagine você numa prisão, e você manda um amigo perguntar para Deus: Deus, eu estou aqui, vou ser decapitado amanhã, o que você vem fazer comigo? Aí Deus fala assim: olhe, eu estou curando, eu estou salvando, e você vai morrer aí. O que você acha? Mas foi isso que Jesus fez com João Batista. Sabe, irmãos, os evangelhos falam que até 1 ano e meio do ministério de Jesus, havia muitos discípulos, havia multidão de discípulos com Jesus. Mas chegou um tempo onde eles começaram a questionar Jesus. Eles começaram a falar para Jesus: olha, Jesus, não é bem isso não. Eu pensei que a coisa fosse melhor. Eu pensei que o evangelho fosse mais fácil. Eu pensei que eu não iria largar nada para seguir, eu iria só ganhar para seguir o Senhor. E o texto diz que muitos abandonaram Jesus e ficaram aqueles 12. E no final de 12 só sobraram 11. Mas uma das coisas que mais impressionam a gente, atitudes de Pedro. E o texto diz mesmo que Pedro falou cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, porque ele não falaria da forma natural dele. Quando Jesus fala para os discípulos: e vocês vão me abandonar? Aí Pedro fala: Senhor, para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Sabe, irmãos, nós precisamos ser sinceros com Deus. Não dá para voltar atrás. E nós estamos em meio às dificuldades. E se realmente você teve uma experiência com Deus, se você respondeu aos chamados de Deus para a sua vida, não dá para voltar atrás. Não dá para sair do barco. O negócio está pegando. A tempestade está à nossa volta. Mas ou você anda sobre as águas, ou você fica no barco. Sabe, irmãos, nós não temos mais opções. A nossa escolha foi por Jesus, amém? E quando nós escolhemos estar do lado do Senhor, escolhemos estar ao lado de Deus, termos esta vida em Deus, mesmo em meio às maiores dificuldades, não dá para voltar atrás. Eu estava compartilhando, de manhã esteve aqui na comunidade uma prima minha, ela foi pastora, né, hoje se aposentou, né, com 67 anos. Né, ela foi almoçar em casa, cabelinhos brancos, ai, meu Deus. Gente, eu vou fazer 60 anos daqui a alguns dias, mês que vem. Eu falei para ela, eu quero estar com 120 anos sem aposentar. Sabe, eu não sou super mulher não, irmãos. E eu falei de manhã, sabe, Senhor, se eu não for mais bênção, útil, pode me levar. Eu não quero ser atrapalho, não. Sabe, porque se Deus não quisesse nos usar, Ele já teria nos levado, sabia disso? Nós nos converteríamos e seríamos levados para a glória. Lá é muito melhor que aqui, irmãos. Se você está agarrado às coisas deste mundo, você está muito enganado. Porque as coisas do Senhor são muito melhores. E nós começamos a experimentar um pouquinho o que é o céu. Amém? Eu não troco nada
nada que eu tenho vivido. E são dores, são choros, são dificuldades, oração, jejum. Não troco nada pelas bolotas dos porcos, pelas coisas do mundo. Nada é comparado àquilo que Deus tem nos dado em Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, venham me socorrer, porque a jornada está difícil. Eu estou em meio a esta jornada, a este deserto da minha vida. Eu não sei o que fazer. Por isso que nós temos uma família. E vocês sabem, irmãos, eu não consigo esconder aquilo que eu sinto. Sabe? Falam que eu tenho, assim, se eu não gosto de alguma coisa, estampado, né? A pessoa vem e fez, sabe? Eu disfarço, né? Mas eu não consigo, sabe? E é com a minha família. Às vezes o pastor Valdo fica bravo comigo, sabiam? Eu não sei se eu vou ficar de castigo à noite, né? Às vezes eu abuso, né? E ele fala assim, bem, mas sabe, eu não consigo, né? Meu filho falou assim que eu tenho o espírito de criança. É que eu trabalhei com muitas crianças. E eu quero ter esse espírito até os 120 anos, irmãos. Amém? Então, se vocês quiserem ser velhos, problema de vocês. Tá? Eu não quero. Tá? E eu não tenho nada contra os idosos. Eu estou falando de velho. Porque tem gente com 20 anos que não sobe em árvore como eu. Tá? Então, é outra história. Estou falando de, né? Cabeça de velho, né? Aquelas coisas. Então, irmãos, sejamos sinceros no seu GP, sabe? Abra o seu coração no seu GP. Tenha essa liberdade, sabe? De contar, gente, eu estou precisando de oração. Ah, mas eu não confio nas pessoas. Eu também não. Nem Jesus eu vou confiar. Você acha que Jesus confiava na gente? Mas ele acreditava na gente, é diferente. Amém? Só teve uns aqui. Ele acreditava em você, amém? Você não é digno de confiança. Nós não somos dignos de confiança. O nosso coração é enganoso. Nós estamos bem com Deus um dia, outro dia eu estou de mal com Deus. Eu estou bem com a família de Deus, com vocês um dia, no outro dia eu quero que vocês morram. Eu estou falando sério. Tá? Cuidem-se. Coisa séria. Mas sejamos sinceros, amém, gente? Quem é sincero aqui? Eu diminui o número de pessoas. Tá bom. E por fim, é incrível o que João Batista passou, e ele perseverou. Sabe, nós precisamos perseverar em meio ao deserto da nossa vida. Eu tenho falado, já falei várias vezes, mas eu tenho aprendido isso como lição para a minha vida. A nossa corrida não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência. Só alguns estavam no culto alguns domingos atrás. Todos os outros estavam na praia. Resistência. Então a nossa corrida não é de velocidade, a nossa corrida é de resistência. Falam bem forte. Resistência. Não adianta você correr. E eu vi muitas pessoas no início da jornada deles lerem a Bíblia como nunca, orarem como nunca, jejuarem como nunca, mas na primeira dificuldade desistem, não chegam no final da corrida. A nossa corrida é longa, é uma carreira longa. Alguns se converteram há alguns meses que estão aqui, algumas semanas, alguns anos. Eu estava até, o Gede, né, veio falar algumas coisas, né, sobre a palavra da manhã, e nós estávamos falando isso. Gede, eu tenho as mesmas lutas, e o Gede há pouco, 2 anos, né, Gede? 3 anos, ó, já está velho. 3 anos de conversão, e ele falou, pastor, eu passo também por luz. Mas, Gede, não é só você, eu também passo. Eu tenho autoridade de falar algumas coisas e ministrar a vida de vocês, porque há 43 anos que eu sou convertida. Me converti na adolescência. Mas eu me lembro, eu tomei uma decisão com 17 anos.
E eu falei assim, eu não volto mais atrás. Sabe, irmãos, as decisões que nós tomamos diante de Deus, não dá para nós voltarmos atrás. Nós precisamos ser perseverantes. E nós somos uma geração que desiste fácil de tudo. Desiste de casamento, desiste da família, desiste da faculdade, desiste do emprego, desiste de tudo. E desiste de Deus. Nós precisamos ser mais perseverantes. Você quer ser uma pessoa perseverante? Amém? Nós perseverando, nós chegaremos à terra prometida para a glória do Senhor. Amém? E eu só quero deixar o último texto que está em Tiago. Tiago, irmão de Jesus, ele foi uma das pessoas que duvidou que o próprio irmão fosse o Filho de Deus. Tiago chegou um tempo da vida dele que estava com Jesus e falou: Jesus, você está fazendo esses milagres aqui na Galileia, aqui não dá ibope, Jesus. Aqui você não vai ficar famoso. Vai para Jerusalém. Lá a coisa é muito mais cinematográfica, mais hollywoodiana. Lá, Senhor, tem os holofotes. E Jesus repreendeu a família dele, repreendeu os irmãos dele, porque eles não entendiam quem ele era. Sabe, irmãos, esse Tiago, ele se converteu, o irmão de Jesus se converteu. E ele se tornou um dos grandes líderes, o líder da igreja em Jerusalém. E você pode ler o livro de Atos, aquele Tiago que aparece. Ele é o Tiago, irmão de Jesus. E ele escreveu esse texto falando das suas experiências. Tiago, ele morreria mais tarde. Eu não estou falando do Tiago, dos discípulos dos 12 com Jesus. Eu estou falando do irmão de Jesus. E lá no capítulo 1, ele vai falar desta forma, em relação a toda a igreja que somos nós. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de aflição. Olha que absurdo. Fiquem alegres. Quando vocês estiverem passando por aflições, é absurdo para o mundo que não sabe quem é o nosso Deus. Deus é especialista em te dar paz. Deus é especialista em favorecer você. Deus é especialista porque Ele te ama, amém? Então, fiquem alegres pelas aflições que vocês vão passar. Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Você vai ser mais perseverante quando você for provado. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Quem quer parecer-se com Jesus? Amém? Este é o projeto de Deus para cada um de nós. O plano de Deus para todos nós, sermos parecidos com Jesus. E não aceite menos. Não aceite menos. Jesus, ele morreu na cruz, nosso irmão mais velho. Aquele que se deu por nós. Ele foi obediente, como ele mesmo diz, até morte de cruz. Ele foi até o fim. Como homem, ele questionou o Pai: Senhor, será que é preciso mesmo eu ir até a cruz? Mas eu obedeço. Eu obedeço. E ele foi até a cruz por mim e por você. Se isso não te constrange, eu não sei se você realmente teve um encontro com Jesus. E não é chorar por um Jesus que ficou preso numa cruz, mas é se alegrar por um Jesus que ressuscitou. E Ele está aqui ao nosso lado. Ele está aqui ao seu lado. Se você está passando por lutas, se você está em dificuldades, em meio ao seu deserto, em meio a situações, no seu lugar eu gostaria que você ficasse de pé. E como eu falei, seja sincero. Porque quando nós não somos sinceros, nós impedimos o milagre de Deus na nossa vida. Porque nós estamos falando: Senhor, não preciso do Senhor. Eu não preciso dos meus irmãos. Eu sou autossuficiente.
Adão e Eva se tornaram autossuficientes e foram expulsos de um lugar maravilhoso da presença do Senhor. Então eu espero que não seja você essa pessoa de coração endurecido. Então feche os teus olhos e à medida que você sentir-se compungido pelo Espírito Santo de ficar em pé no seu lugar, você vai ter a oportunidade de falar para o Senhor: Senhor, como João Batista, eu tenho muitas dúvidas. Como João Batista, Senhor, eu não sei muito quantos anos eu vou ficar neste deserto da minha vida. Como João Batista, Senhor, eu dependo de você. E eu quero crer, mesmo diante de uma dificuldade tremenda, de uma morte certa. Talvez eu vou ser decapitado amanhã, Senhor. Talvez eu serei preso amanhã. Talvez eu serei expulso amanhã. Talvez eu perderei a minha empresa. Eu não sei. Mas eu quero, Senhor, ter a certeza de que é o Senhor mesmo que está comigo. Que é o Senhor que proveu e provê para a minha vida. Eu quero confiar totalmente a minha vida ao Senhor. Sabe, Deus, Ele quer tocar o seu coração nesta noite e dar essa certeza para você continuar na sua jornada, sabendo que é uma terra prometida. É pela fé que nós vamos caminhar, amém? Então, se há pessoas em pé e você que está sentado e vê essa pessoa, você pode colocar a mão nos ombros dela e você vai orar por essa pessoa. Faça um ato profético. Senhor, abençoe os meus irmãos. Ó Senhor, responda ao coração deles. Se eles estão em dúvida de tantas coisas, ó Pai, porque não há mais recurso, não há mais dinheiro, não há mais emprego, não há mais família, não há mais nada. Senhor, enche-os do Teu Espírito, Senhor. Vai encher o Teu povo nesta noite, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, porque precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para a nossa jornada. Nós precisamos, Senhor, porque o Senhor falou que estaria conosco. E nós sabemos que esta é uma verdade do céu para nós. Senhor, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos amados do Senhor. Nós sabemos quem somos. Somos herdeiros. Somos cordeiros. Somos filhos de Deus. Somos amados, amados, amados. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio até nós e nós podemos conhecer o Senhor, não porque os nossos pais contaram a nós, é porque nós temos tido experiências com o Senhor, é porque nós temos estado com o Senhor tem estado conosco, nós temos contemplado o Senhor. Ó Senhor, eu peço, Senhor, pelos meus irmãos que estão de pé, com misericórdia, Senhor. Ó Senhor, com misericórdia, toque cada um, Senhor. Leve-os, ó Pai, a andar sobre as águas. Leve-os, ó Pai, a ter experiências de fé. Leve-os, ó Pai, a crer, mesmo não vendo, Senhor. Dê olhos espirituais aos meus irmãos. Ó Senhor, derrama olhos espirituais aos meus irmãos e que eles possam andar, não como otimistas, mas como filhos de Deus, como aqueles que creem no Seu nome, como aqueles que realmente têm estado com o Senhor. Faça assim na Tua igreja, Senhor. Nós estamos, ó Pai, no século 21, tantas coisas deste mundo querem nos afastar, mas em nome de Jesus, nada, Senhor, nada afaste esse povo dos Teus caminhos, da jornada proposta. Nada, Senhor, nenhum pecado, nenhum desejo, nenhuma pessoa, nada. Separe-os, ó Pai, daquilo que são as promessas do Senhor para a vida de cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Tome posse. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Amém. Você precisa crer, 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 crer. Para a glória do Senhor. Deus tem interesse na sua vida. Ele quer que você seja parecido com Jesus, porque assim o
mundo vai conhecer o Senhor. Por isso, Deus tem interesse em cada um de nós. Amém? Amém.